Olá pessoal, olá ouvintes, olá amigos. Esse episódio é especial para vocês, afinal, estamos na semana que se celebra o Dia Internacional da Amizade, o Dia do Amigo. E esse é mais um episódio do podcast Foco Além da Foto e meu nome é Darciane Moreira. Quem me conhece sabe que para mim a data mais importante depois do meu aniversário é o dia 20 de julho, Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo. E eu não poderia estar mais feliz com o episódio de hoje, aliás, com a convidada que está comigo hoje. Ela é bacharel de Artes em Ciências Políticas e menor em Língua Francesa. Atualmente está estudando para obter licenciatura em Pedagogia e é professora de inglês para crianças e adolescentes, e monitora de educação infantil e fundamental. Além de ser instrutora de arqueria chinesa no Paquá, em Canela, ela é de Recife, atualmente mora em Canela. Ela é minha amiga e irmã do coração desde 2006. Ela é a Natália Larrosserie Ledo. Para vocês, para mim a Nath, minha irmã. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda, como tu tá te sentindo hoje? Oi, Darcy, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e seus ouvintes. Por aqui tudo certo, no calor de Recife. E por aí, como é que tá? Hoje de manhã tava fazendo um frio de 4 graus, agora daí fez 10 no auge do dia, assim, e deve estar chegando próximo dos 4 graus de novo. Mas vamos lá. Tu gosta, né? Aliás, falaremos sobre esses lugares frios que tu passou. O tema para o episódio de hoje surgiu para variar de uma das várias conversas que eu tenho com a Bruna Maciel, que teve aqui na primeira temporada do podcast e no primeiro episódio dessa temporada. E conforme eu contei para vocês nessa última ocasião em que a Bruna esteve aqui, foi a partir da sugestão do tema que ela trouxe, que ela propôs, que eu percebi que o tema que permeia essa segunda temporada do podcast Foco Além da Foto é a comunicação. Mas foi na nossa troca de ideia para gravar aquele episódio que eu tive insight para o tema de hoje e eu não poderia convidar outra pessoa para participar, para falar especificamente sobre esse tema, senão a Nath. Aliás, de todo o meu círculo de família, amigos, conhecidos, enfim, não teria melhor pessoa para essa conversa. Eu tô enrolando aqui, para entregar o tema, mas hoje vai ser uma mistura. Como eu disse no início do episódio aqui, então, esta semana é o Dia Internacional da Amizade, né? Que é celebrado no dia 20 de julho. E sendo a Nath uma das minhas melhores amigas da vida, assim, eu tô muito feliz de dividir esse episódio de hoje contigo e ter a tua presença aqui, né, no podcast para falar sobre comunicação com outras culturas, outras línguas, outros costumes, enfim. Porque tu tem experiência suficiente nisso. Mas antes de chegar, vamos contar, Nath, então, como é que a gente se conheceu? Vamos. Qual é a primeira lembrança? Se lembra ainda, Darcy? Hã? Se lembra ainda? Olha, modéstia à parte, dizem que eu tenho memória de elefante, né? Mas vamos lá. É verdade. Vamos ver o quanto que eu guardo. Tu sabe que eu sou boa com datas, né? Ao contrário de outras pessoas. Né? Ô, Nath, qual é a primeira lembrança que tu tem daquele dia? Ou pelo menos do dia que tu tem na cabeça que a gente se conheceu, né? Talvez seja diferente. Não, eu lembro que eu fui, assim, tipo, eu sabia que eu seria apresentada às novas amigas da minha tia. Sim. E ela já tinha feito 1000 elogios, então eu já fui preparada, assim, para conhecer duas pessoas que ela falou que eram de coração gigante, que eram pessoas que tinham se aproximado dela e ficado amigas muito rápido. Mas, tu sabe, né? A gente já fica assim com o olhinho assim, olhando que vamos ver aí, vamos ver o que é essas gaúchas aí. A Nath é bem desconfiada, né? Só pra contextualizar, a Nath é nascida em Recife, né, Nath? Aí a tia dela veio morar em Gramado em 2006. E aí eles abriram uma empresa do lado da loja da minha mãe, né? Eles abriram uma recreação infantil ao lado da loja da minha mãe. Hora de brincar! Isso! Boas lembranças. E na hora de... E aí ali pela vizinhos de loja, minha mãe também não paga imposto pra falar, teu tio muito menos. Então ali eles começaram a conversar, ficaram amigos, enfim, hoje nós somos família, né? E aí quando vocês vieram visitar tu e a Rai,
nas férias de inverno, que inclusive o momento pelo qual a gente está passando, a gente se conheceu. E foi no aniversário da Nath, inclusive. Porque era na recreação, eles passavam o dia trabalhando, mas vocês duas estavam aqui de férias, então tinham que passear, conhecer o lugar. E aí eu lembro que a Adriana contou que iam comemorar ali teu aniversário. Um bolo surpresa e coisa pra ti. Enfim, foi ali naquele momento que a gente se conheceu. Teu aniversário já, a gente. E de lá pra cá já se vão 17 anos. E cá estamos. Ela dizia, vai, sai com a Dácia, tu não tem ninguém aqui da tua idade pra sair. Sai com a Dácia. Eu, ai, tá bom, vai, e foi. Ah, é? Ah, é? Foi um sacrifício. Tô vendo que vai ter revelações no episódio de hoje. A gente vai continuar, amiga, até o fim do episódio. Isso eu acredito. Enfim, então foi justamente no teu aniversário que a gente conheceu, né? Conheci tu e a Rai, na verdade, que é a tua irmã, a Raíssa, pra quem não sabe. Enfim, de lá pra cá rolou muita história. E aí, desde esse episódio das férias de vocês, em que vocês estiveram aqui, a gente se conheceu presencialmente. A gente tá falando aí, pessoal, de 2006. Naquela época, o auge de redes sociais era troca de e-mail, muita corrente de e-mail. Meus traumas começaram naquele momento. Sim. Eu rompi várias correntes. Talvez você esteja pagando por elas, né? Então, sim. Orkut e Twitter, basicamente. Eu lembro que só foram as duas primeiras redes que eu tive nesse ano, que foi o Twitter e o Orkut. Aí, claro, depois veio o resto, que a gente vai falar sobre isso também. Que influenciaram facilitou nossa vida. Que facilitou a nossa vida, né? Porque a nossa comunicação, quando as duas foram embora, era basicamente isso, feito pelas redes sociais. E-mail, Orkut, Twitter e o MSN. Aliás, saudades do MSN, né? Então, Nath, como começou o processo de tu ir pra Riverside? Conta pra gente. Era um projeto que eu tinha desde pequena, assim, né? Eu sempre gostei muito de história, né? Tipo, história é a matéria, tanto histórias em geral também. E eu sempre queria conhecer mais, assim. Eu pensava, ai meu Deus, o mundo é uma coisa assim tão gigante pra eu ficar limitada aqui a essa mentalidade bairrista aqui do povo de Recife, porque não é só cidade do interior que tem isso não, tá vendo? E daí eu sempre quis, né? Eu era aquela criança que queria passar o final de semana na casa das coleguinhas, dormir na casa das primas, ia de mala e cuia, sabe? E já minha irmã era outra que ligava, chegava de noite e ligava assim, fazia, eu preciso ir embora, me busca, pelo amor de Deus. Uma desapegada e outra pegada. E daí a minha mãe sempre, desde pequena, eu escutava ela dizer, meu Deus, essa menina é do mundo, essa menina é do mundo. E daí eu sempre tive essa ideia, né? E aí eu pensava já em fazer faculdade fora. Porque o pessoal começou com aquela história de intercâmbio, né? Ali no ensino médio. Fazia intercâmbio, uma coisa, mas eu achava que era muito raso. Primeiro que eu achava que a pessoa ia muito nova pra lá. Então ela não tinha maturidade suficiente e nem dava pra aproveitar tudo, assim, né? Porque de qualquer forma tu fica muito limitado, geralmente se ficava em casas de família, sim, né? E isso realmente não dava pra mim, não. Aí eu pensava, não, então eu vou né, terminar o colégio e depois fazer uma faculdade, fazer uma experiência imersiva real, né? Sim. Aí eu pensei, né, a faculdade. A princípio eu tinha pensado em fazer uma faculdade nos Estados Unidos, mas independente de onde eu fosse fazer, eu queria ter um preparo, assim. Então eu descobri esse curso, que era um curso preparatório para a faculdade. Assim, ele te dá, justamente para pessoas cuja primeira língua não era inglês. Ele te preparava para como é que era aprender em uma faculdade que fala outra língua, dava dicas, enfim, de oratória, até de como você anotar de forma mais eficaz. Então esse curso preparatório para a universidade foi assim, a minha primeira experiência assim, de sair de casa e ir para outro país sozinha. Então de lá aí eu decidi que eu iria tentar a universidade no Canadá, mas o de Riverside foi uma coisa
É claro que o local e tudo foi uma coisa assim, mais do momento, entendeu? O que tem disponível para mim agora, me dá as opções. Fui em agência de viagem e vi. Mas o plano de sair e dar início a esse movimento na minha vida foi desde pequena, né? Pessoa com ascendente sagitário. Embora canceriana, pegada ao lar, sempre falando com a família todo dia, base familiar, mas precisava daquele momento ali, naquele período da minha vida, dar asas à liberdade. Exato. Tá, só pra contextualizar, com quantos anos... O inglês foi a segunda língua que tu dominou, né? Sim. Com quantos anos tu começou? A fazer inglês? É. Olha, a minha primeira viagem para os Estados Unidos eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu não fazia inglês ainda. Tá. Não tinha inglês no colégio, não era uma matéria que se tinha feito hoje em dia. E existia, né, os cursos de inglês, né? Tanto que minha mãe já tinha feito a cultura inglesa, mas eu não fazia ainda. E minha mãe viu que eu tive facilidade bastante lá de aprender mesmo lá, sabe? Eu lembro que a primeira coisa que eu cheguei pra falar uma vez pra um atendente lá do parque, era até no SeaWorld, eu cheguei lá, e daí eu queria a batata frita e queria o refrigerante, né? Aí minha mãe pediu batata frita, sendo que o refrigerante eu queria um refrigerante, como era que eu pedi, meu Deus, foi uma coisa muito engraçada, porque eu cheguei, eu olhei pra cara do cara e fiz soda no ice, sabe, soda no ice with sugar, alguma coisa assim, uma coisa bem, bem aleatória assim, e daí eu me senti assim, tipo, meu Deus, eu consigo me comunicar em outra língua, a pessoa entendeu o que eu quis fazer, sabe? Não passo fome. Não, pelo menos eu tomo soda, né, with ice, alguma coisa assim, no sugar, não, era no sugar, não lembro, mas eu lembro que tinha ice e sugar na minha no frase, contexto, né? Se é que pode ser considerada uma frase, eram blocos de palavras soltas. Mas minha mãe, eu gostei, né, de falar inglês, a minha mãe viu que eu tinha facilidade, me comentou, e quando eu retornei dessa viagem, eu comecei a estudar. Eu comecei na cultura inglesa, ela me colocou na cultura inglesa porque era onde ela fazia aula, e depois ela me colocou no ABA, que era, a cultura inglesa era inglês britânico, e depois ela me botou no ABA, que era inglês americano. Eu lembro desse último que tu fazia. Porque na cultura inglesa eu fiz pouco tempo. Sim. E eu vou te falar o motivo de ela ter me colocado no ABA. Não foi por nenhum motivo de inglês, pelo sotaque, porque um era britânico e o outro não era. Era pra eu não atravessar uma rua aqui chamada... Eu não moro mais aqui, eu não lembro o nome da rua. Antônio Falcão. Pra não atravessar Antônio Falcão. Viu só? E essa foi a grande história de eu... Eu provavelmente fui para os Estados Unidos, eu aprendi a cultura de lá, porque a gente, né, estuda as coisas de lá, né? Por conta do ABA, porque senão eu podia ter ido para Londres. Pois é, viu? É isso, as escolhas que a gente faz e vão mudando, ou que fazem pela gente, exatamente. Vão moldando o nosso caminho, né? Então, eu precisava contextualizar isso, porque aí eu te perguntei como é que surgiu a ideia, e aí... Enfim, a gente se conheceu em junho de 2006, em 2017, mais especificamente no dia 17 de setembro, dia do meu aniversário, que eu tava completando 16 anos. Eu embarquei sozinha de Canela e Gramado aqui pra Porto Alegre, onde eu peguei um avião até Recife, sozinha, pra frisar. Lá os pais da Nath me pegaram no aeroporto junto com a Raíssa. E eu cheguei na casa deles como surpresa pra Nath, que tava se arrumando pra festa de despedida dela. Isso na véspera, porque do dia 18, que seria o dia que tu ia embarcar pra Califórnia, né? Exato. Enfim, tu lembra o que tu disse pra tua mãe quando ela chegou, entrou no apartamento e te disse assim, tem uma surpresa pra ti. Tem uma surpresa pra você. É de comer. Ai, eu lembro da cara que ela fez. Ela fez... Não. Ai, eu acho... Exatamente. Eu anotei exatamente tudo isso aqui pra... Tipo, os tópicos, assim, pra eu não esquecer desse detalhe. Mas, obviamente, que tu lembra de tudo. Foi exatamente assim. E detalhe... Lembro que depois, depois da surpresa e tal, me veio raiva. Me veio raiva porque eu disse, como é que essa criatura me chega no dia que eu vou
embora. O dia que eu vou embora, daí a gente não vai aproveitar aqui pra mostrar as coisas e passear com ela. Não, e assim, gente, a gente passava praticamente o dia conversando pelo MSN, o tempo que a gente tinha disponível conversando. E aquele dia, justo no dia do meu aniversário, eu passei o dia sumida, mas a desculpa era que era o meu aniversário, eu estava muito ocupada. De fato, eu estava ocupada num avião. No avião? Indo encontrar ela. E uma cena que eu não esqueço é a gente dentro do elevador aí no prédio. E o teu pai e a tua mãe, a Raíssa, tipo, tudo torto dentro do elevador, assim, tentando me esconder a mala. Porque eles tinham receio que tu pudesse estar olhando a câmera que dá acesso ao elevador. Porque não tinha nada melhor pra fazer do que ficar... Tinha só uma festa de despedida pra preparar. Tinha só uma festa pra me arrumar, né? Uma roupa pra botar, pessoas pra chocar, mas não, vou ficar sentada aqui só olhando o que acontece pra ver se eles já estão chegando. Enfim, teve a festa de despedida dela. No outro dia a gente mal dormiu aquela noite, foi pro aeroporto pra te levar pra embarcar, então, pros Estados Unidos. Quando tu embarca, Nath, quando tu chega lá na Califórnia, quantas línguas tu falava naquele momento? Tu já era fluente no inglês? Eu era fluente no inglês, sim, mas assim, em teoria, né? Porque pra mim, tu só se torna fluente numa língua quando tu, de fato, fica um tempo imersa naquele lugar, imersa na língua, né? Então, pra mim, eu fiquei fluente a partir dali. Mas eu só falava inglês. Falava a língua do coração, né? A língua universal que todo brasileiro faz, embromation. Eu acho que essa é uma língua específica daqui e ainda com o acréscimo do sotaque de cada um, né? Então... Exatamente. Mas eu sabia, vamos dizer que eu sabia, né? Umas frases assim, cada, porque, né, eu sempre... enfim, de filmes e livros ou qualquer coisa assim, né? Mas... Inclusive eu lembro o livro que tu levou pra ler no avião. Harry Potter e as Relíquias da Morte, em inglês. Eu lembro de te ver colocando o livro na bolsa, assim, que tu ia levar. Sério? Pois eu nem lembro de ler, porque se tu leu, eu não sei, né? Mas eu lembro que tu levou. Não, mas eu não lembro se eu li, porque o que eu lembro dessa viagem foi primeiro que eu estava em estado, assim, tipo, meio de choque, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca tinha visto meu pai chorar. Não teve quem não chorou aquele dia, né? Pois é, e aí eu comecei a escrever, eu levei umas folhas e escrevi, tipo, enfim, feito um diário, assim, sabe? Pra falar um pouco sobre isso, porque tinha sido uma coisa, assim, muito chocante pra mim. Eu, inclusive, vou tocar nesse assunto. Mas, enfim, antes de eu tocar nesse assunto, tu já tinha ido pros Estados Unidos várias vezes, né? Pra Califórnia também. Não, pra Califórnia não. Eu nunca tinha ido pra Califórnia. Eu tinha ido pra Disney algumas vezes, mas sempre a Disney de Orlando. E pra Nova York, e pra Dallas, que eu tenho família ali no Texas. Mas era a primeira vez que tu tava lá, não como turista, mas como residente e sozinha, né, agora. Então, tendo que se virar completamente, né? Como é que foi esse primeiro choque de realidade, assim, tipo... Ok, agora é eu por mim mesma. E os primeiros dias que eu cheguei, assim, que eu assimilei, né, a situação e tal, eu vacilei ali no começo, sabe? Assim, tipo, sei lá... Não chegou a ser a primeira semana, assim, mas os primeiros dias mesmo. E tudo que eu queria fazer, assim, eu saía pra resolver as coisas, né? Primeiro que eu tava desesperada que eu precisava comprar um computador, porque eu ficava dependendo de um horário específico que tinha pra você usar os computadores disponíveis de lá. E eu só queria ficar lá, falando com meus pais e contigo, e dizendo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, por que eu vim pra cá? Foi difícil, assim, esse comecinho. Mas aí depois eu conheci pessoas, e principalmente as brasileiras de lá, que me deram aquele senso, assim, né? Tipo, mais de pertencimento e mais de um pouco de família, até dá pra se dizer, né? Sim. Embora, né, pessoas que a gente não conhece, mas, né, só por tu ter um vínculo, assim, né, de uma coisa tão forte, que é a cultura e a língua,
tu já se sente próxima da pessoa e parece que tem afinidade, né? Mesmo que seja uma pessoa com gostos ou uma história de vida completamente diferente da sua. Tem um ponto de identificação ali que aproxima, né? Exato. E como é que foi, Nath? Então, Gente, eu tô fazendo perguntas aqui que boa parte delas, ou a maioria, ou se não todas, eu sei a resposta, mas pra vocês conhecerem também sobre a Nath e a gente discutir sobre esse tema, tá? Só pra contextualizar. Mas como foi, tá, tu falou sobre essa questão da tua chegada lá, mas vamos lá, passou esse choque inicial. Eu lembro, inclusive, nesse teu diário, nos diários iniciais ali, de tu falar, tipo assim, que tu chegou lá, e aí o primeiro momento que tu ouviu um brasileiro, era um guri, se eu não me engano, que tava no telefone conversando com a mãe, um telefone público em algum prédio que tu tava, não sei. E aí que começou a te dar esse senso de tipo assim, estou em casa, não tô sozinha aqui. E enfim, Nath, de estar longe da família, de estudar em outro contexto. Mas isso não durou muito, não. Não durou muito, não. Não. Depois que eu já tinha me resolvido minhas coisas lá, que eu já tinha resolvido a questão do computador, né? A questão do computador, que eu já tinha resolvido, que era importante pra mim, que eu já comecei, né, com as minhas aulas, que eu já comecei com minhas atividades. Aí pronto, soltou o Kraken, que eu já descobri que tinha o que tinha na frente? Tinha o Starbucks na frente. Eu disse, me disseram que esse café é bom, eu vou aqui tomar. Aí pronto, aí ninguém se furava mais. Café, a gente vai chegar nesse assunto do café também, que é outra coisa que a gente ama. Ô, Nath, mas como é que foi? Tá, ficar longe da família é sempre complicado, ainda mais quando tu tá em outro país. Mas estudar em outro contexto, porque o ensino lá, seja escola, seja faculdade, é completamente diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. E também se comunicar com outras pessoas de diferentes culturas, de diferentes línguas. Como foi essa experiência? Lá era uma salada, né? Assim, a parte de aprendizado e tudo era bem tranquila, porque justamente assim, lá era uma faculdade, né? Uma faculdade bem conceituada, que é a UC, a University of California. E aí a gente estava no campus de Riverside, né? Que cada cidade tinha seu campus. Mas aí eles tinham essa área da faculdade, que era tipo um prédio, que nem era junto dos outros prédios, era um prédio específico, que era justamente para línguas e tipo para pessoas fazer intercâmbio. Uhum. Então era um local preparado para receber pessoas que não falavam inglês. Uhum. Assim, não que não falavam inglês, mas cuja primeira língua não era inglês, que estavam, né, indo justamente... Lá, as meninas que eu conheci, inclusive, elas não estavam indo fazendo cursos, assim, tipo, de faculdade. Elas estavam indo para fazer cursos de inglês, para melhorar o inglês delas. Então, nessa parte, foi até tranquilo, né? Uhum. Que já, quando eu fui depois para o Canadá, que daí era a faculdade real oficial, já foi diferente. Uhum. Mas com as pessoas, assim, tu sente muito, assim, a barreira da língua no começo, né? Você sente, assim, tipo, um pouco mundos separados, né? Cria mundos separados, mesmo que seja todo mundo ali com o mesmo interesse, todo mundo ali com idade parecida, né? Acaba que vão se formando aqueles grupinhos, né? Sim. E que é natural, né? Eu também procurei, né, esse grupinho. Sim, quando eu cheguei. Mas aos poucos, né, à medida que tu vai se sentindo mais confortável em ultrapassar essa barreira, tudo flui. Tu te sente mais à vontade, né? Mais em casa, assim. Tudo flui, exatamente. E a partir do momento que tu começa a não pensar mais na língua para fazer a tradução, tu não pensar na tua cabeça, né? Uhum. O que tu quer falar, tu pensar direto. E mais ainda, a partir do momento que tu começa a sonhar na outra língua. Sério? Exato. Aí tu sabe que às vezes tu acorda e tu não lembra em qual foi, porque o que te importa é a mensagem que foi passada, entendeu? Tu não é em qualquer língua que tu falou. Tu se lembra
da mensagem. Sim. Agora, o meio como essa mensagem foi passada é irrelevante. Sim. Esse negócio que tu tava falando ali sobre de se familiarizar e começar a pensar, que tu falou de sonhar, né? Esses dias ainda eu sigo a Morgana Seco, não sei se tu segue ela no Instagram, que é a mãe da bebê Alice, aquela que começou a falar as frases difíceis. Que eles são brasileiros e moram em Londres, né? Vai ver, tu podia até conhecer eles se tu tivesse ido pra lá, viu? Se tu tivesse ficado na cultura inglesa. Tá vendo? Enfim, e aí ela tava falando sobre, uma vez, já faz um tempinho isso, ela falou justamente sobre a Alice ter acordado e contado um sonho que ela teve. E aí daí ela até filmou um trecho da Alice, assim, contando do sonho. E aí é muito fluido o quanto que pra Alice isso é natural. De ter as duas línguas, que pra ela são as duas línguas mães dela agora, né? E aí ela tá falando em português e de repente ela já fala em inglês, assim, com uma fluidez. E contando desse sonho que ela teve. E aí ela conta em português o sonho, mas as frases do diálogo que ela teve, que se eu não me engano foi com uma coleguinha de escola, ela conta a conversa delas em inglês. Então ela tá contando sonho em português, mas a parte que ela traz a fala delas no sonho em inglês. E tipo, super tranquila, fluida, assim, né? Aí agora tu falando isso, fez eu lembrar desse episódio. Mas de fato, porque pra ela já é natural, né? Mas é o exemplo que tu trouxe agora. Quando isso acontece, é porque daí tu percebe que já tá natural pra ti, né? Sim, exatamente. Nath, tu falou que quando tu foi no avião, tu foi escrevendo. E eu lembro nitidamente dessa fase, porque foi assim que tu começou o blog lá no MySpace. Né? Aliás, saudades também. E tu contou que assim que tu pisou lá, enfim, teve essa experiência que tu ouviu o telefonema do guri. Eu lembro, tipo, agora eu falando isso, eu lembro de estar lendo o teu relato, assim, fora o restante. E meio que dava aquela sensação de estar vivendo esse negócio contigo. Por quê? Vamos lá, gente. Hoje a gente tem aí WhatsApp, telefone à mão sempre teve, mas tipo, WhatsApp, a gente consegue chegar em alguém muito rapidamente, a não ser que a pessoa esteja com o celular desligado num lugar onde não tenha sinal, pra gente não localizá-la imediatamente. Mas naquela época a gente só conseguia ter contato quando a gente estava na frente do computador. E que nem sempre era fácil, né? Nem sempre era fácil. Ou barato. Dependia de ter um sinal na internet e tudo mais. E eu e a Nath, mesmo tendo essa comunicação de MSN, redes sociais e tal, a gente se comunicou, trocou muito por carta. Tem talvez alguém que escute esse podcast aqui que seja mais novo que a gente, talvez nunca tenha parado para escrever uma carta. Mas enfim, aconselho todo mundo um dia escrever e enviar uma carta para alguém, especialmente um amigo. Aproveitem essa semana do Dia Internacional da Amizade e dá esse presente para alguém, tá? Enfim, e aí tu sempre teve essa facilidade para escrever. Eu acho que nisso aí a gente sempre se identificou muito. E aí, preciso confessar uma coisa aqui, que quem ouve esse podcast aqui frequentemente sabe que aqui volta e meia se fala sobre signos, enfim. E a Nath já falou aqui sobre o signo dela, o ascendente dela, enfim. E ontem eu mandei uma mensagem pra ela, porque eu já tinha escrito mais ou menos o roteiro aqui pra eu seguir o episódio. E me ocorreu uma coisa, tipo, eu preciso matar uma curiosidade minha aqui, porque eu não lembrava de cabeça. A gente já tinha trocado sobre os nossos mapas, né? E aí eu disse, Nath, que hora tu nasceu? Mandei assim, seco no WhatsApp. Por quê? Aquele porquê que eu já sabia a resposta, né? Que horas tu nasceu, né? Qual seria o único motivo da pessoa perguntar a hora que eu nasci? Se fosse no meu aniversário, eu dizia, ela ia mandar uma mensagem no horário, mas não. Eu só quero matar uma curiosidade. Aí, enfim, matei minha curiosidade. Quero saber onde é que tu tinha Mercúrio no teu mapa. Em Gêmeos. Exato. Inclusive é regente de Gêmeos, assim como é regente de Virgem. Só que dizem que Mercúrio em Gêmeos que tá ligado à comunicação, na verdade, o Mercúrio, né? Ele em Gêmeos é mais dessa comunicação falada, enquanto em Virgem é mais dessa comunicação escrita. Talvez por aí a gente se deu tão bem, tanto num quanto no outro, porque quando a gente tá junto a gente também não fica quieto.
E a gente sempre trocou muito conversando, assim. E, enfim, justificou pra mim o que eu suspeitava, que é essa facilidade que tu tem pra se comunicar com os outros, seja pessoas que tu conhece muito bem ou que tu não conhece, e também pra escrever muito bem. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência e o quanto escrever, fazer o blog te ajudou nesse período. Embora eu goste de falar, e feito tu falou, eu faço amizades, eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, né? Eu tenho essa facilidade, assim, de chegar, conhecer, eu não sou uma pessoa mais extrovertida nesse sentido. Mas quando são assuntos, assim, mais intimistas, ou, enfim, né? Coisas assim que eu me expresso muito melhor escrevendo, sabe? Bater um papo, eu bato um papo falando, mas quando é uma coisa assim que eu quero extravasar, vamos dizer assim, uma coisa terapêutica, extravasar, eu preciso escrever, porque ali eu consigo organizar as minhas ideias melhor e entender o que eu tô sentindo e tal, sabe? Então, escrever, justamente porque a gente não tinha essa facilidade de estar sempre se falando, tanto contigo, a minha família, era uma coisa assim mais esporádica, poder escrever era uma coisa assim que eu sabia que vocês iam ler em algum momento, entendeu? Então, eu queria registrar tudo ali, porque dali eu sabia que eu tava compartilhando, entendeu? Que não era uma coisa que eu precisava passar sozinha, né? Enfim, eu acho que o próprio ato de você escrever também às vezes faz, né? Você precisa escrever, você precisa fazer um esforço maior do que você simplesmente pensar, né? O pensamento é que nem o vento, né? O pensamento vai rapidinho. Mas quando tu tem que fazer o esforço de tu escrever, principalmente porque tu quer escrever para alguma pessoa ler, você precisa pensar naquela palavra. E daí você precisa pensar no significado das coisas e no que tu quer passar. Então isso traz um processo de autoconhecimento e pra mim era de relaxamento também. Sim, porque que nem eu disse, a gente ia lendo aqueles teus relatos ali e basicamente era como se a gente estivesse vivendo aquilo ali junto contigo. Então eu não poupava nada. Isso que a gente tá falando do que ela publicava, gente. Eu não tô entrando no mérito do que a gente trocava nas nossas conversas de MSN, tá? Aí eu acho que não dá pra gente entrar. Mas a minha memória de várias conversas nossas é muito fresca. É muito fresca. Enfim, mas assim, tu conseguia contextualizar isso pra gente. Era quase palpável, assim. Eu lembro de ler esses teus posts no blog e conseguir ver isso. E mais uma coisa, era de fato tudo escrito. Porque não tinha que nem hoje no Instagram que tu posta um Reels, ou tu vai lá e faz um vídeo, ou que nem no MSN que tu consegue mandar áudio, no WhatsApp que tu consegue mandar áudio. Não, MSN era escrito, e o blog tu ainda conseguia acrescentar uma ou outra foto, mas também era uma coisa meio complicada de se fazer. Então era de fato escrever, né? E aí tinha isso, eu lembro nitidamente. Por isso que eu queria te perguntar o quanto pra ti isso ajudava ter essa ferramenta da escrita, né? Sim, era um momento que eu tirava pra mim ali. E assim, ó, eu criei, minhas primeiras redes sociais, que nem eu disse, foram o Twitter e o Orkut. Aí, claro, pra entrar em qualquer um dos dois tinha que ter um e-mail, e aí a gente se comunicava muito por e-mail também. De lá pra cá, gente, toda a rede social que eu entrei praticamente era a Nath, que tava lá nos Estados Unidos recebendo as novidades antes e dizia, entra aqui, porque daí aqui a gente vai se comunicar também. E assim, nossa, ia lá, eu lembro que quando eu cheguei, eu fiz uma primeira lá também. Eu nem lembro qual que era. Assim que eu cheguei lá, daí eu descobri, eu digo, ai meu Deus, eu preciso fazer esse troço aqui, né? Porque era o Facebook? Era o Facebook, né? Facebook era uma coisa tão arcaica. Justamente a gente usava. Era o Facebook. É que hoje o Facebook dizem que é coisa de velho, né? Exatamente. Mas a gente tá aí na idade dos cringe, né, Nath? A gente usava o Orkut, né? E daí eu disse, não, tem que fazer esse aqui também. Porque eu comecei a fazer amigos lá e os amigos não tinham Orkut. Orkut não era coisa que você usava lá. E era uma coisa que nem pegou tanto lá, entendeu? Era bem mais no Brasil e em outros países específicos, mas lá
não se usava Orkut. Então, se eu queria manter contato com os crushzinhos, tinha que ser no Facebook. Não, e tem um detalhe. Até hoje, às vezes aparecem uns gatos pingados. Meu pai. Não, gente, e assim, ó, eu e a Nath, a gente é da fase do Orkut em que o Orkut só permitia que tu colocasse 12 fotos na galeria. Depois que eles liberaram pra mais fotos, assim. Mas enfim, daí sim, foi o Facebook, foi a primeira das... tá começando aqui essa, entra aí. E logo eu entrei, daí eu ainda, fiz o login lá, criei a conta. Demorei um pouquinho, a gente acabava se comunicando por lá e ainda demorou um tempo, alguns meses, até o negócio começar a ser conhecido aqui, começar a tomar espaço. Mas também quando tomou espaço aqui foi boom, né, assim, rapidamente. Enfim, eu acho que eu tinha uma premonição nessa época de que essas redes sociais em algum momento ficariam pra trás. Tipo, o Orkut já foi, Twitter tá aí, Facebook tá aí, sempre vem alguma coisa semelhante ou melhor. Os dois estão se aguentando, mas já não é mais aquilo, que nem a gente disse, não é? Na época, nossa, bombava, a gente tava lá, mas agora a gente mal lembra que tem. E o blog da Nath, por exemplo, o MySpace não existe mais. Tururu. Mas assim, tudo que essa guria escreveu tem backup. Porque por algum... É que assim, ó, eu sempre tive isso, de escrever. Que nem a Nath disse, eu também me expresso muito melhor escrevendo. Apesar de a gente não ter trava na língua. Mas eu concordo muito contigo esse negócio. Eu acho que aí a gente se identifica muito também. Mas eu sei lá, eu sempre tive, eu acho que esse feeling de sentir, isso aqui é importante. Eu preciso guardar isso aqui. E o que é, tu bem sabe que eu tenho a minha caixinha de memória. E o que é importante pra mim, eu guardo. Eu sempre digo que eu não sou apegada, mas essas coisas, assim, que tem algum sentimento pra mim, eu guardo. E aí eu lembro, cara, foi uma experiência tu passar por aquilo ali, foi tu que viveu aquilo ali, mas nem tu disse, lendo o que tu escreveu. E tu viveu também aquilo junto, né? A gente acabou vivendo ativamente. Porque tu compartilhava muito com a gente isso. E aí eu lembro de eu passar horas ali, seleciono tudo, Ctrl+C, Ctrl+V lá no Word, salvo o arquivo e manda num backup de e-mail pra Nath pra gente ter isso salvo. E se duvidar, a gente acessa lá, vai ter isso ainda, sabe? E não só isso, como eu tenho um bolo de conversa, eu acho que era conversa de MSN, que tu imprimiu tudo imprimiu e guardou. E quando a gente se encontrou em algum desses passeios, tem do MSN também. Eu lembro do MySpace, de ter o teu blog salvo. Olha aí, viu, gente? MSN Nossa, tá, essas conversas têm que ser guardadas assim, ó. Num cofre muito bem guardado. E eu guardo meus diários, né? Eu tenho os meus diários mesmo, assim, de adolescência, assim, antes de viajar, né? Antes de começar a escrever, porque daí aquilo substituiu, né? Aí escrever pra ti, escrever no blog e tal, aquilo substituiu. Mas eu já tinha esse hábito justamente porque eu queria guardar essas memórias, sabe? Eu queria guardar essas coisas e essa experiência e queria um dia, né, deixar minhas filhas lerem, se bem que hoje em dia eu penso assim, né, com a idade apropriada para ler, para não dar motivos de... Aqui, assim, mamãe, com 14 anos, mamãe. Né? Aí eu penso assim, vou dar um presente de maior idade. Como dizem, né? A cobrança, a conta vem, né? A conta vem. É melhor cuidar. Mas tudo certo. É bom lembrar daquelas coisas, é bom a gente comparar o tanto que a gente evoluiu. Exato. E isso me faz pensar, sabe o quê? Fazendo uma comparação aqui. Vamos ver se faz sentido, mas assim, é o que tá aí na internet, mas que nem tu disse, agora tu acabou de lembrar que eu inclusive entreguei impresso pra ti essas nossas conversas do MSN. Uma hora a gente tinha que parar pra ler, inclusive. Mas enfim, não é diferente com a fotografia, ainda mais hoje que tudo é digital. Por exemplo, as tuas primeiras viagens, era tudo com analógico, tu deve ter raríssimas fotos se tem alguma dessas primeiras viagens. Hoje em dia a gente tá com o celular na mão, arranca no bolso ali, arranca do bolso, faz a foto lá e várias fotos, né? Eu comprei lá, inclusive, para essas fotos da viagem de Riverside e das viagens que eu fiz, né? Enquanto que tava por ali, um scrapbook
Eu comprei um scrapbook, que delícia que era fazer aquilo, sabe? Uhum. Escolher as fotos e daí botar os adesivos combinando e tudo aquilo. É uma experiência, né? É uma experiência. Demais, exatamente. E eu sempre digo que foto boa é foto impressa, né? Então, tá aí, ó. Escreva. O analógico, as coisas que tem digital hoje, mas que ainda existe o analógico, elas não morrem porque o analógico é bom. Dá mais trabalho, mas tem toda essa questão da experiência, né? Tu ficou 3, 4 meses na Califórnia? Eu fui em setembro, daí eu fiquei acho que até dezembro. Deu aí. Daí depois 3 meses. 3 meses, E aí tu voltou pro Brasil, mas enquanto tu tava lá nesses 3 meses, fazendo essa preparação, tu começou a fazer provas daí pra outras instituições, né? Se tu passasse... Sim, enfim. Na verdade, assim, de faculdade fora do Brasil, eu só apliquei para essa do Canadá, que eu tinha uma amiga lá e ela me indicou o curso, porque, inclusive, o curso que eu pensava em fazer era jornalismo. Quando eu estava no Brasil, que eu fazia... aqueles, né, que a gente tá na faculdade e faz... Mais uma coisa na escola. Mais uma coisa que a gente se identificava, né? Porque eu ingressei na faculdade em jornalismo. Era o curso que eu queria fazer. Mas aí, quando eu fui pra lá, eu fiz um curso, fiz uma cadeira de ciência política, assim, só por curiosidade, porque tinha a oportunidade de tu assistir uma aula da universidade para ver como era. Uhum. E aí eu entrei nesse ciência política porque eu li lá, e daí era uma aula teórica, né, era uma introdução, então, tinha lá, Maquiavel, sabe, era coisas assim que eu gostava de estudar na escola, exatamente, tinha Thomas Hobbes, não sei o que, aquela coisa bem teórica, assim, de política, assim, bem, né? Uhum. Então eu disse, parece legal esse troço aqui. E eu gostei bastante. Era pegar o que eu gostava mais na escola e sabe? Juntar e daí eu tudo. disse, eu acho que eu vou fazer. Aí eu conversei com essa minha amiga que ela estava fazendo faculdade no Canadá de Ciências Políticas. E ela recomendou muito a escola e a faculdade. E aí eu apliquei para lá. Retornei para o Brasil, né? Nesse período eu ainda passei um mês no Texas, porque, né, meus pais iam para lá depois, mas eu fiquei na casa da minha tia. Mas aí quando eu retornei para o Brasil, aí eu apliquei para a faculdade, porque tem um período específico, sendo que eu só ia receber a resposta depois, assim, de alguns meses, né? Porque é uma coisa que demora. Sim. E eu não queria ficar sem fazer nada, porque eu também não sabia se seria aceita. Aí eu tinha altas esperanças e quase certeza que sim. Uhum. Mas eu disse, eu não vou ficar aqui assim, né? Aí eu fiz um vestibular para Relações Internacionais e cursei um semestre enquanto eu tava esperando a outra faculdade. Enfim, daí tu voltou pro Brasil, daí tu ficou esperando esse retorno, aí tu foi chamada para ir pra Universidade de Montreal, né? Isso. No Canadá. Pra quem não sabe, essa universidade é uma das 4, né? Uma das 4 que ficam localizadas na cidade de Montreal, ali naquela província de Quebec? Quebec. Isso. Uhum. E essa região da universidade ela é basicamente colonizada pelos franceses, né, Nath? Sim, exato. Uhum. E lá é mais comum que as pessoas falem francês ao invés de inglês, né? Exato, embora seja um francês bem diferente. Sim. Do que o francês da França. E pra gente que fala uma língua latina, o francês da França, na minha opinião, é bem mais fácil de entender do que o de lá. O francês quebecois. Muito bem, essa eu não sabia disso. Ou pelo menos não lembrava desse detalhe. Tá, mais uma vez supondo que eu não saiba, tá? Vamos contando aos poucos essa história. É que conforme a gente vai contando aqui, eu poderia dizer que passa um filme na minha cabeça, mas daí seriam vários. Então eu vou dizer que são mais episódios de uma série muito longa, porque afinal de contas, né, foi um tempo aí. Quanto tempo... Quando tu chegou lá, daí teve essa questão com a língua de novo, porque daí tu já era fluente em inglês, chegou lá, tinha essa questão do francês. Tu começou em algum momento a estudar francês? Foi antes ou depois de estar lá já?
Nem lembro. Tentando lembrar, nem lembro, porque eu... Não, foi antes. Eu comecei a estudar antes. Eu comecei a estudar enquanto que eu estava fazendo faculdade. Justamente porque como era uma faculdade de relações internacionais, todo mundo já fazia outra língua e todo mundo era incentivado a fazer outra língua. E inglês eu não ia fazer. Então eu comecei a fazer francês, que realmente eu não sabia, né? Sabia algumas palavras e frases bem básicas. Eu comecei a fazer francês numa escolinha, assim, nem foi na Aliança Francesa. A Aliança Francesa eu fui depois, foi na escolinha mesmo. Tipo, quase uma aula particular. Assim. Sim, entendi. Tá, e aí, tu tava estudando já lá no Canadá, lá em Montreal, e tu foi parar em Paris. Eu fui parar em Paris. Quanto tempo depois que tu já tava no Canadá? Um ano e meio? Foi quem é boa com data é você. Eu acho que era mais ou menos isso, um ano e meio. Só que eu não lembro quanto tempo exatamente tu ficou lá. Não, eu fiquei 6 anos. Eu fui em 2008, tá? Tá, Canadá. Em 2008 e eu me formei em 2014. Isso, tá. As datas estão certas. Mas aí eu acho que foi isso. Tu ficou um ano, daí tu foi pra Paris. Eu não lembro exatamente por ali em 2012, eu acho, por aí. Foi? Ah, então foi mais, foi 2 anos. Foi mais. E aí, não 4, na verdade. Foi mais pro final da tua formação. Foi. Eu tinha a impressão de ser antes. Então, talvez esse tempo de um ano e meio que eu tenho é o tempo que tu ficou lá? Um ano? Eu era pra eu ficar um ano, Darcy, lá na França, certo? Eu fui aceita pra estudar por um ano. Isso. Mas eu não aguentei ficar nem 6 meses. Eu fiz 6 meses me arrastando. Não gostei de morar em Paris. Fica a dica aí, gente. Passeiem em Paris, gastem em Paris, comam em Paris, namorem em Paris, mas não morem em Paris. Aquela história de Emily in Paris não tem nada, não. Emily in Paris. Não, eu assisto aquilo, eu gosto, tá? Inclusive, eu tô assistindo a última temporada lindo, né? Que saiu. É coisa linda, é lindo, é maravilhoso, mas aquilo é a vida de uma pessoa que está passeando em Paris. Entendeu? Sim. E olha lá. Enfim, Nath, tá. Mas assim, tu foi pra lá por conta do curso da universidade, né? O que especificamente tu foi fazer? O que te levou pra lá? Eu fui fazer, era um intercâmbio, né? Que nem as pessoas estavam no Brasil, né? Estão fazendo, sei lá, uma universidade federal e são aceitas para fazer um ano daquele curso fora, né? O mesmo curso, cursar em outro país. Sim. Eu fui fazer isso. Eu queria fazer primeiro, porque a minha família é de origem francesa, eu tinha aquele sonho de conhecer a França. Embora a minha família seja de Nice e eu não conheço Nice. Mas conheci Paris, conheci outras cidades ali por perto. Mas tem um motivo de eu não ter conhecido mais na França. Homens, sempre envolvem homens. Mas não faça essa cara. Vocês estão vendo que eu não tô perguntando nada, é ela que tá. Mas é isso, é os gêmeos do mapa que faz isso. A pessoa não quer falar coisa, eu não sei nem pra que eu tô falando e tô falando essas coisas. Não, eu vou chegar lá, eu tô tentando, eu tô indo devagarinho assim. Eu já soltei o trem, né? O trem já foi embora pra lá na frente. Bom, tu tá me dando carta verde pra eu entrar nesse assunto, entendeu? Vamos lá. Anyways, como eu queria, né, conhecer Paris, eu pensei em morar em Paris um tempo. E a universidade, a Sciences Po, é a melhor universidade de ciência política do mundo. O nome da universidade é Sciences Po. Ela é como se fosse a Harvard, né, do direito de Harvard de ciência política. Uhum. Então eu fui tanto pelo currículo como pelo glamour de Paris. Entendi. Bom, aí tu ficou esse tempo lá, tu retornou pra Montreal pra concluir a tua formação, que daí então aconteceu em 2014, né? Exato. Nath, agora sim, a gente vai voltar um pouco, um pouco muito. Calma, mas ainda não é isso. Tu já falava então, obviamente, tua língua mãe, português, inglês, francês. E aí entra aí... O espanhol tu fala também, né? Pelo menos tu te vira. Sim, muito bem. Quando
Eu fiz espanhol no colégio só, no colégio, mas é bem de boa, né? Com espanhol a gente pode acaba esse sim, a gente vai no desenrolando. Embromation, né? A gente vai, dá pra ir. Tá. Embora eu goste muito, eu nunca senti uma necessidade, assim, sabe? Sim, De estudar mais o espanhol, embora acho muito bonito. sim. E quando, como e onde entra o alemão e o italiano na tua mente? Que é isso, né? Quando eu tava lá, é que lá tem o Major, que é a enfim, é o teu curso principal, né? É o curso como que a gente tem no Brasil. Eu vou fazer o bacharelado nisso. Uhum. E que lá se chama BA, né? Bachelor of Arts. É o Bachelor of Science. Então, tudo que é humanas, assim, vai estar em artes. E lá é por créditos, né? Você tem tantos créditos para você se formar. E nesses créditos, vamos dizer, eu acho que era uma coisa tipo 120, alguma coisa assim. Vamos dizer que, sei lá, 70, alguma coisa assim, dessa quantidade, tu precisa utilizar para fazer o Major. É obrigado tu fazer em um Major. Uhum. E daí, com o outro, com o que resta lá, tu pode fazer o que tu quiser, né? Tu pode fazer um outro Major, ou tu pode fazer um Minor, ou 2 Minors, ou tu pode fazer um Minor e pegar aulas avulsas, assim, de outras coisas que tu queira, porque justamente eles querem que você varie, entendeu? Que tu não fique, né, só naquilo que tu tá estudando, né? Que tu tenha outras experiências. Então, eu quis fazer de línguas, né? Pra mim fazia bastante sentido. Então, eu fiz o de francês e comecei a fazer o de alemão depois. Eu lá tive contato com todas as línguas. E a gente acaba que a gente, né, fica querendo aprender mais alguma, né, que a gente acha mais bonito, ou enfim, né, que a gente gosta mais por qualquer motivo que seja. Uhum. Mas, sim, tu quer que eu diga, né? Sim, eu tive um namorado alemão, eu aprendi a falar assim. Eu sei que você já disse, vamos chegar nesses assuntos. Sim. É que tu tá pulando já mais pra parte final. Eu ia ir um pouquinho antes ainda. Mas tudo bem, vai lá. Não, mas né? Foi um incentivo, né? Quem sabe se eu tivesse tido um namorado, sei lá, de outro país, eu poderia ter estudado de outro país. Mas eu acho que justamente porque eu sempre gostei muito da cultura alemã sabe? E eu acho legal a fala, entendeu? Eu acho difícil pra caralho. Mas eu acho... É difícil, mas o povo ficava, alemão é feio, alemão é bruto. Mas eu acho muito legal, cara. Eu acho bonito, eu gosto de ver a pessoa falando, sabe? Sim. Então, eu acho que talvez por isso que me interessou o alemão. Claro. E o italiano? Mas aí é claro que, né, depois eu quis aprender. O italiano não tem como, né? O italiano, se tu estuda francês, e na época que eu estudava francês, eu tinha bastante contato com o italiano já. Uhum. Eu estudava junto com uma prima minha, que ela fazia italiano. Uhum. Eu estudava italiano e a gente adorava ver filmes em italiano. Filmes, assim, até mais desconhecidos, assim, que não são os filmes mais famosos. Sim. Então, a gente, né, desse contato com a língua italiana, a gente tinha bastante, a gente gostava. Então, é uma língua, assim, que eu sempre gostei muito. Então, eu aprendi, assim, tipo, mais, né, em off, assim, né, ou um aplicativozinho, ou então as aulas online, uma coisa assim, né, mas mais por um hobby, assim, né? Por achar aquilo bonito demais. Sim. E quando tu estuda francês... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Quando tu estuda francês, tu percebe que é quase como estudar italiano, porque algumas estruturas de palavras que a gente não utiliza em português, mas nas duas eles utilizam. Algumas construções de frase, tipo no passado, uma coisa assim, são muito parecidas. Então, quando eu percebi isso, eu disse, então vai ser muito mais fácil pra mim quando eu quiser estudar italiano. Era isso que eu ia te perguntar, tipo, porque tu começou com inglês, aí foi francês, aí veio o alemão e italiano. E foi ficando mais rápido pra ti, porque do nada tu não falava e daqui a pouco tu já tava falando. E aí, tipo, eu acho também que tem essa coisa de, tipo assim, conforme tu vai enfrentando as barreiras, as dificuldades de uma língua, vai ficando mais fácil de tu pegar outra. E tu acabou de agora de dar um exemplo disso. Isso que tu falou agora é muito verdade, porque quando eu fui na Alemanha, né, que no período que eu tava na França,
eu visitava muito a Alemanha, por isso que eu não conheci tanto da França, porque eu estava sempre indo para a Alemanha. A Alemanha eu conheci toda. Mas quando eu cheguei primeiro, eu não fui direto para a França, né? Eu fui passar um período na Alemanha, né? Para depois ir para a França. Mas lá na Alemanha, quando eu cheguei, realmente eu não sabia nada de alemão. Eu tinha começado a estudar na faculdade. Sim. Alguma coisa assim, mas tipo... Não, eu acho que eu tinha começado a estudar na faculdade. Eu nem sei, eu acho que eu não tinha ainda. Eu acho que na real eu fiz depois, eu comecei depois. Mas enfim, eu não sabia nada quando eu cheguei lá, tá? Eu sabia o básico do básico. E daí eu pensava nas coisas em francês. E daí quando eu precisava, que eu conseguia falar em francês lá, eu falava em francês, sabe? Tipo, eu falava e daí, tipo, justamente, é sempre uma comparação. Se tu tem aquela que é muito difícil, aquela outra é um pouco menos difícil. Tu acha que tu não sabe aquela também. Mas quando tu tem essa, que é muito mais difícil, aquela outra anda, entendeu? Sim. Então isso foi uma coisa que ficou, assim, muito clara pra mim. E é uma coisa que, tanto que eu lembro disso muito nitidamente, que eu pensava, eu dizia, meu Deus, eu sei falar francês. Sim. Eu sei, eu só precisava... Né? Tipo, quem é essa? Momento assim. Oi? Quem é essa que tá falando por mim? De momento, porque... Quem é essa que tá falando por mim? Tipo, tu tipo, que isso? Personalidade é essa que assumiu. Essa pessoa. Qual foi dos botões que eu apertei aqui? Então, justamente, parece aquelas estratégias de marketing, né? Uhum. Tipo, tu tem o mais barato, aí esse outro tu acaba comprando um pouco menos, mas tu quer, né, comprar porque sim, tu compara com outro super mais difícil, mas tu diz, não, eu vou no mais barato. Então, a partir daquele momento eu me senti bem mais à vontade para falar em francês. Quando eu cheguei na França, eu já estava mais confiante, já conseguia falar. Uhum. Inclusive foi um alívio para mim, porque em Montreal, embora lá eles falem o francês quebecois, as universidades, elas ensinam o francês da França. Uhum. Porque é o francês correto, gramaticalmente, sabe? O de lá é quase um dialeto, assim. Sim. Não é uma coisa assim tão formal. O formal é o francês da França, então era o que eu estudava e que pra mim ainda bem era mais fácil, né? Mas aí quando eu cheguei lá, eu estudava na faculdade, mas quando eu chegava na rua eu dizia, meu Deus, isso não é a mesma coisa que eu tô estudando na faculdade. O que esse povo tá falando? Eu não tô entendendo. Não estou entendendo. Mas quando eu cheguei na França, eu me comunicava com as pessoas. Foi muito legal. Diz que rola muito isso, voltando à questão do espanhol, porque tem, sei lá, acho que são 6 tipos, assim, mais comuns que tem. Então, uma coisa que é uma palavra que serve para um, no outro vai ter outro significado, apesar da pronúncia ser a mesma. Então, é meio bizarro, assim, né? Mas eu compreendo o que tu quer dizer. E diante disso, Nath, que dificuldades ou facilidades de comunicação tu aprendeu em toda essa vivência e que ninguém te contou? Que tu só percebeu na prática, assim. Eu descobri, assim, tipo, que quando há boa vontade, entendeu? Quando tu quer que a boa vontade, não existe nenhuma barreira que tu não consiga, entendeu? Uhum. Se tu quer se comunicar, tu quer passar uma mensagem e tem um receptor ali disposto a receber, uhum, tu vai conseguir, uhum, entendeu? Tu vai conseguir. Cara, eu cheguei na França, eu tinha que ficar, eu tava confiante com o meu francês. Tá. Porque eu tinha passado na Alemanha lá, eu disse, meu Deus, eu não sei falar alemão, aí eu soltei o francês e achava que sabia falar. Mas quando eu cheguei na França, eu passei um mês na casa de uns senhores que meu pai arranjou pra mim, porque na França tu não consegue alugar apartamento. Tá. E eu passei, era pra eu ficar tipo uns dias na casa desse casal de senhores, mas como eu não conseguia arrumar apartamento, eu fiquei um mês na casa deles e a gente não conseguia se comunicar as coisas, eu passei um mês lá e a gente dava um jeito, entendeu? Sim. A gente dava um jeito de se comunicar. Sim. Então, isso é uma coisa que eu me sinto tranquila pra ir hoje pra qualquer lugar, não só porque eu falo inglês, né? Porque claro, sim, que a pessoa que fala inglês, ela tem, né, essas portas abertas aí no mundo, tu sabe que em qualquer lugar que tu for, provavelmente tem alguém falando inglês. Sim. Mas mesmo assim, eu me sinto, mesmo sem falar inglês e chegar em um país pequenininho ali que ninguém fala inglês, eu me sinto tranquila de ir, entendeu? Porque quantas vezes eu já não tive que quebrar essa barreira da língua. Sim. E, né, sem usar a língua falada, ou usando, sim, a língua falada de um modo capenga, tu junta ali, tu faz alguma coisa, tu mostra, tu desenha qualquer coisa,
Então, eu não... Sabe, isso é uma coisa assim que... Isso acaba que abre as portas do mundo pra você. Entendeu? E dificuldades... Ai, Darcy, não sei, eu acho que assim, tipo... não da língua assim, entendeu? Mas todo o conjunto. Esse sentimento que eu tive quando eu cheguei lá na Califórnia, aqueles primeiros dias... aquele sentimento em todo lugar que eu fui morar depois... quando eu cheguei lá quando eu cheguei no Canadá e depois na França, eu passei por isso de novo. Mesmo já tendo vivido, eu passei por isso de novo, Sim. Entendeu? Porque é tudo junto novamente. Sabe? Porque é a língua, mas a língua, ela carrega tudo aquilo, entendeu? Ela carrega a cultura, o modo de vida das pessoas, tudo. Então, era como, né, eu fosse inserida de novo, né, em um local ali que era... Eu ia ter que enfrentar tudo aquilo. Ia ter que achar o meu lugar ali. Se adaptar de novo, sim. Tá no lugar ali, de novo, exatamente. Então, sabe, e quando eu fui morar no sul, né, que é depois de andar aí bastante o mundo, eu fui parar em Canela. Ela veio pertinho da gente. Ela veio parar aqui em Canela. Eu fui parar em Canela. É. Então, aí depois, quando eu fui pra Canela, né, eu já esperava, assim, né, que justamente por ter feito de novo esse movimento, que fosse mais... que fosse difícil de novo, que eu fosse passar por isso, entendeu? Mas é diferente. É diferente, não só porque eu tinha família, né? Óbvio que isso foi um ponto gigantesco. Crucial, possivelmente eu nem teria ido se não fosse por isso, né? Por ter família. Mas... né, embora seja uma cultura diferente, né, sair do Nordeste para ir para o Sul, a cultura é diferente, o clima é diferente, tudo, mas tem coisas que te ligam, né, que te ligam às pessoas, né, não as pessoas no geral, né, sim, que moram ali. Então esse movimento foi bastante... Foi tranquilo. Não tão tranquilo, né? Porque, de qualquer forma... É uma mudança sozinha, igual, né? Sim. Eu fui sozinha, né? Enfim, fui sem minha menina, que só tinha uma na época. Sim. Mas é diferente mesmo. Claro. Antes de chegar nesse período que tu veio parar aqui, agora sim eu vou voltar. E eu quero saber se a gente conta as etnias dos namorados que tu teve durante esses praticamente 8 anos. Não, de namorada é muito fácil, não, pode incluir os ficantes. De namorada eu conto assim, agora... Inclui os ficantes, pra gente ter um... Tá, mas vamos lá. Eu não tô falando que ela ficou com essas pessoas, mas eu só vou contextualizar das culturas que eu lembro que ela teve contato. Teve aí japoneses, chineses, né? Coreanos, indianos. Coreanos. Não, assim, é que eu tinha os meus crushes, entendeu? Tinha crush que eram as coisas muito platônicas. Culturas entendeu? Com as quais tu teve contato. Tive contato com todas as culturas, inclusive eu descobri países que eu não sabia que existia. Um exemplo. Eu cheguei numa festa lá na Califórnia e aí comecei a conversar com esse cara, né? Fui apresentada a várias pessoas, comecei a conversar e perguntei de onde ele era. Ele falou Cyprus. Aí eu, que chique, né? Cyprus. Né? Eu não sei o que é isso. Aí eu, Cyprus, onde é? Aí ele falou mais ou menos onde era. Aí eu, legal, né? Aí depois eu fui pesquisar. Eu acho que possivelmente só depois que eu fui pesquisar, né? Ali no momento eu só dei uma enrolada mesmo. Achou que era uma localidade de algum lugar. Chipre. Tu sabia que tinha um país chamado Chipre? Porque hoje eu sei, mas eu não sabia. Não, eu sei, Chipre. Mas eu descobri em algum momento depois. Mas... eu te contei. Certeza. Será? Não sei, talvez alguma coisa de esporte, mas pode ser que é um lugar pequeno, inclusive, né? É bem pequeno, é uma ilha, e daí ela é dividida, e daí tem toda a treta lá. Mas foi um país que eu descobri, entendeu? Sim. Mas eu conheci pessoas do mundo inteiro. Tá, então vamos pra diminuir esse funil aí. Vamos pra, então, os teus namorados ficantes. Enfim. Eu tinha um crush muito grande no tailandês, lá na época que eu consegui ficar com ele no final das contas, já quando eu já estava partindo. Um tailandês muito, muito bonito.
E assim, dos asiáticos, os coreanos, eles sempre eram os mais lindos, assim, sabe? Uhum. E uma coisa interessantíssima, eu não entendia nada, né? Não sabia o que estavam falando em japonês, porque tinha, né, japonês, coreano e chinês. Obviamente que eu não sabia o que eles estavam dizendo, mas depois de um tempo apenas escutando, eu sabia dizer qual que era das línguas em pouco tempo. Pela forma como falavam, principalmente como eles terminavam a frase. Uhum. Sim, porque se botar pra dizer, assim, obviamente, agora na nossa frente aqui pra ouvir, eu vou te dizer que pra mim é tudo igual. Aham. Claro. Não, sabendo que não é, né? Mas assim, numa coisa de passagem assim rápida. Eu entendo que tu ali convivendo, tu já conseguia, ainda que não entendesse o que eles estavam falando, tu conseguia diferenciar as línguas, né? Uhum. Lá tinha muito árabe também. Bastante árabe. Na Califórnia era mais essas questões, né? Tipo, tinha muitos árabes e muitos asiáticos. Uhum. Tanto da Tailândia, né? Tinha tailandeses, tinha o pessoal ali, né? Da Coreia, da China e tal. Inclusive, também, eu conheci uma menina e ela tava falando inglês e tal. Mas o nome dela, ela era asiática, né? Tipo, claramente, né? Ela tinha toda a feição asiática e o nome dela era Juliana. E ela não falava Juliana nem nada, ela falava Juliana. Eu falei, Juliana? Eu falei, Juliana? Eu falei, tu é brasileira, porque Juliana, porra, não era Juliana, era Juliana. Aí ela disse, não, eu sou de... Agora eu esqueci, Macau, eu sou de Macau e eu falo português. Eu falei, what? Ela falou, sim, Macau foi colonizada. Ela falava português de Portugal. Macau foi colonizada pelos portugueses. Sim. E a gente fala português lá. E tem nomes, tipo, né, português brasileiro, né? Aí eu, ok, vivendo e aprendendo. Exatamente. Não, e se teve uma coisa que tu fez foi viver e aprender muito nessa experiência toda que tu teve. Bom, enfim, teve esse namorado alemão aí. E tinha um jogo, gente, que era assim, quando a gente conseguia conversar por vídeo, e a Nath tinha isso, né? Como a gente se considera irmã, tipo, vamos apresentar pra família, né? O namorado. Era por chamada de vídeo. E aí ela sempre fazia uma brincadeira de fazer eles tentarem dizer meu nome. E o único que disse certinho, assim, sem ter coisa de sotaque e tal, assim, foi o alemão. Ele falou direitinho, Darciane, claro, um pouquinho mais puxado, mas foi o mais, assim, próximo da nossa pronúncia, né? Porque saía qualquer coisa menos Darciane. Mas teve uma ocasião que a Nath, quando tava no Brasil, sempre que possível, tentava vir até o Rio Grande do Sul pra visitar a família, né? E teve um período em 2008 que tu veio, que tu ficou bastante tempo aqui, a Dona Barata, lembra? Tu tava namorando. E na ocasião tu veio acompanhada. E cara, eu não sei se tu vai lembrar disso. Na casa da tua tia, uma noite, a gente ficou acordada até mais tarde, porque a gente ficava assistindo filme e tal. Tava só nós três. E eu não lembro o motivo, porque cargas d'água vocês dois começaram a discutir. Em português, e do nada vocês estavam discutindo e foram trocando as línguas. E eu ali, quietinha, né? E ele era brasileiro? Pois é, mas vocês dois foram indo. E eu só olhando aquela cena. E aí uma hora eu comecei a rir. Sei lá, acho que vocês tinham chegado em francês, alguma coisa assim. E eu comecei a rir, daí vocês se deram conta de que eu ainda estava ali. Daí eu olhei e eu disse assim, meu Deus, eu precisava da tecla SAP aqui pra entrar a legenda agora embaixo. E aí, enfim, encerrou a discussão, vocês três começaram, nós três, a gente começou a rir ali. Mas é uma cena que eu guardo ainda, né, assim, tipo, claro, vocês dois estavam discutindo, eu nem sei do que. Mas pra mim foi engraçado, que a Nath, quando ela entra numa discussão, na verdade é assim, ela entra conversando contigo, e ela é pior que criança, porque ela começa, por quê? Por quê? Mas por quê? E aí vai, até ela se contentar com a tua resposta. Até falar o que eu quero ouvir, né? Tem isso também. Enfim, teve esses relacionamentos, então, teve essas ficadas aí com outras etnias, né? Outras culturas, outras nacionalidades. Teve filha com outra nacionalidade. Exatamente. Teve namoro com alemão, teve com italiano. Que, claro, tudo isso também só foi possível porque, afinal de contas, a Nath é uma poliglota, né, gente? E, enfim, daí teve esse namoro com o italiano, onde
veio a Sofia, né? Mas enfim, antes de eu chegar nesse papo contigo, falando bem sério agora, Nath, a Nath aí, que nem a gente disse, falou da Sofia aí, a Nath é mãe de de 3 meninas lindas, né? A Sofia, a Niara e a Ravena. A Sofia foi concebida no Canadá, né, Nath? E nasceu em Recife. Foi. E o pai dela é italiano. A criança tem uma boa mistura no sangue aí. E hoje mora em Canela. A Niara, então, é filha do Arthur, com quem a Nath é casada, meu cunhado. E com ele tu teve a Ravena. Essa criança linda que não tem pescoço. Ai, gente, que é tanta bochecha naquela cara que a gente não vê o pescoço. Mas assim, a bochecha só não chama mais atenção por causa do olho verde que aquela criança tem, tá? Enfim. Azul dá, assim. É meio verde, meio azul, né? A Sofia ficou com o olho verde. Mas o da Ravena é mais azul que o dela. Mais azul, né? Mais azulado. Assim, da cor da mãe, né? Eu ia dizer que elas... elas são cópias idênticas da Nath. Até o narizinho arrebitado aqui, elas têm. Inclusive, tu aqui conversando comigo hoje várias vezes, eu olhei e era a Sofia aqui conversando comigo. Bom, então de Recife, tu veio morar em Gramado, finalmente, em 2017, 18, né, por aí. E logo 18, no comecinho de 2018. Isso, e logo tu conheceu o Arthur. E daí com ele tu descobriu outro mundo, outro universo, outra versão de ti, né? Que eu acredito que hoje muito mais alinhada realmente com quem tu é, com aquilo que tu sempre gostou, né? Conheci ele aí na minha Revolução de Saturno. Exato. Ó, voltando o mapa astral aqui, ó. E por mais que hoje tu não exerça uma profissão condizente exatamente com a tua formação em ciências políticas, né? Toda a experiência que te fez passar por isso, que te trouxe até aqui, tu consegue aplicar de alguma forma no conhecimento que tu passa dando aula e ensinando, né? Com certeza. Com certeza. Principalmente como professora, né? Porque eu não tenho formação em letras e nada, entendeu? Uhum. Mas por estar inserida em tanto tempo no contexto, sabe? Acaba que isso é secundário, porque o que as pessoas querem hoje em dia não é estar ali e aprender exatamente... É claro que isso é super necessário, né, gente? Não tô dizendo que não é. Mas assim, aprender estrutura de frase, né, gramática e tal. Mas quando tu quer aprender outra língua, tu quer aprender a língua para se comunicar, para conversar, E isso daí é uma coisa que eu consigo fazer tranquilamente. Sim, porque é completamente diferente. Tu pode saber toda a parte teórica ali, mas na hora de aplicação, né? Todo mundo diz que o português é uma das línguas mais difíceis, justamente por conta dessa questão da gramática e tudo. Mas a gente sabe que a gente não fala como seria o certo, né, de se escrever e tal. A gente é uma forma coloquial aqui. E a gente se faz entender. A mesma coisa para as outras línguas, né? A mesma coisa para as outras línguas. E até pra gente, né, dentro do Brasil, eu indo morar no Sul, tem muita... Eu até, de vez em quando, ainda me surpreendo com alguma coisa. E com o Arthur também, né? Porque Arthur é de Florianópolis, então ele também tem as expressões dele ali, as coisas... que é claro que eu entendo o contexto da coisa, mas sempre me surpreende uma palavra nova, na maioria das vezes. Às vezes tem coisa que realmente, assim, tipo, tu só entende contextualizando mesmo, porque se tu pegar aquela frase e soltar ela, assim, do nada, eu não sei nem pra onde que vai. Nossa, isso fez eu lembrar de uma coisa agora. Teve uma vez que a gente tava conversando, pelo MSN, eu acho. E aí a Nath, não sei o que eu e a Nath tava conversando e tal, falando alguma coisa de comida, provavelmente. Eu peguei e disse assim... Peraí, eu estou embuchada. A Nath, o quê? Eita, eu lembro. O quê? Daí eu disse, comi demais. Dela, não, como é que é? Daí eu disse, sim, eu comi demais. Acho, sei lá, era almoço, alguma coisa assim. Daí tu tenta dizer, não, mas tu viu o que tu falou? Eu, sim, que eu tô embuchada, que eu comi demais. Aí até a gente chegar num entendimento, eu tava falando que eu estava embuchada porque eu comi demais. Porque aqui a gente costuma dizer que quando come demais que tu ficou embuchado, encheu o bucho, né? De barriga cheia. E a Nath
lá pra eles em Recife, e quando tu tá embuchada, tu tá grávida. E aí, até a gente entender que focinho de porco não era tomado, levou um tempo. Mas esse é um exemplo mesmo. Agora eu não lembrava disso, agora tô falando, veio essa lembrança. Enfim, toda essa tua experiência te trouxe até aqui, mas agora não falando especificamente de todo o aprendizado que tu teve, especificamente sobre as línguas que te fizeram conhecer o mundo, várias pessoas, teve outra coisa que no decorrer dessa viagem tu aprendeu, dentre muitas coisas, e que também é uma formação que tu tem, que inclusive foi a tua primeira ferramenta usada aqui em Gramado, que foi fazer o curso de barista, né? Tu te tornou barista, né, Nath? Vamos falar um pouquinho desse amor de café aí que a gente compartilha. Eu não faço café pra ela. Gente, todo mundo que vem aqui em casa faz café, mas pra Nath eu me recuso a fazer café. Ai, tá. Absurdo, pra mim só quer fazer drink. Não, eu vou fazer. É que assim, ó, tu entende muito melhor do que eu de café, né? Então eu deixo tu dominar essa parte. Mas a questão do café era uma coisa engraçada, assim, porque eu comecei a tomar café na casa da minha avó, que é onde eu estou agora, inclusive. Eu comecei a tomar café com ela, e daí ela me dizia assim, toma aqui esse café, quando eu estava estudando de manhã, toma esse café que te ajuda a aprender melhor. Ela, que dava aquela preguiça, ela, não, toma o café, porque o café vai você aprender melhor na escola, não sei o quê. E eu tomava por isso, né? E aí ela fazia um cafezinho com açúcar, ela nunca botava leite, ela fazia café puro com açúcar. E daí eu comecei a tomar aquele café dela e eu gostava muito do café dela. Era um café normal, não era nem um café especial, nem nada. Mas eu gostava do café com açúcar da minha avó. Depois, né, que eu fui... eu fiz o meu primeiro curso de barista. Na verdade, eu acho que... Eu não lembro qual foi o ano, mas eu acho que o primeiro curso que eu fiz foi quando eu ia passar um ano na França e eu passei 6 meses, né? E depois eu fiquei no Brasil. E daí eu arrumei coisa pra fazer nesse período, né? Então eu acho que foi ali que eu... foi aqui no Brasil mesmo. Eu lembrava que tinha sido nesse período de faculdade, mas eu não lembrava que tinha sido aqui no Brasil. Foi no Brasil. Eu comecei a fazer curso, que eu fiz com 2 pessoas. Eu fiz nesse período, eu fiz um curso, né? Que eu acho que foi nesse período que eu tava esperando a faculdade. E daí depois eu fiz mais cursos com outra pessoa. Mas aí foi depois isso. Sim. E o café era uma coisa assim que sempre me acompanhou. E mesmo depois que eu comecei a tomar café, que eu aprendi a tomar café, né, vamos dizer assim, na casa da minha avó, ainda por bastante tempo, assim, eu queria, mesmo que eu não tomava mais com açúcar, eu não suportava mais, mas o dela eu ainda fazia um esforcinho, assim, porque eu queria tomar aquele café, sabe, pela memória afetiva. Afetiva, essa palavra que eu não lembrar. Pela memória afetiva. Mas aí depois de um tempo realmente não deu mais. Ficou tomando só o café mesmo. Ela é uma que também deve tomar só o café que tu faz, né? Não oferece mais café pra ti. Não, ela faz. Não tem perigo, não. Eu peço. Muito eu peço bastante pra ela fazer. Eu gosto que as pessoas fazem pra mim, entendeu? É uma forma de carinho. Não, eu até faço. Tu vem aqui em casa, sempre tem café, né? Mas, né? A responsabilidade aumenta. Apesar de que eu prefiro fazer um drink de café pra ti. E eu fiz, e modéstia à parte, eu mando bem, né, Nath? Tu é boa no drink. É boa. Uma das habilidades da Darcy é fazer drinks bons que as pessoas não percebem, assim, que são drinks fortes. Mas pega. Mas são. Sabe que nunca mais eu tenho feito, assim, tipo, aqueles cafés todos com aqueles preparos, porque, né, demanda tempo. Eu não encontro aí também muita opção, né, dos cafés, aí acabo... E também, assim, tipo, só quem toma, quem gosta, assim, que aprecia tomar um café puro, um café especial, em casa sou eu, né? Sim. Em casa sou eu. Então, a gente acaba fazendo um café comum, assim, normal, né? Porque a Arthur mete açúcar e leite no café dele, por exemplo. Então... A gente precisa sair pra tomar mais café mesmo.
Pois é, aí eu em casa eu não tô tomando normal, né? Porque é muito gostoso tu pegar, assim, comprar um grão bom, e daí tu moer o grão e aquela coisa toda, mas é difícil fazer isso quando tem 3 crianças pululando em casa. Nath, tu consegue imaginar uma espécie de, sei lá, vida paralela? Que caminhos tu teria feito se tu não tivesse fluência em outras línguas? Se eu consigo imaginar o quê? Uma vida paralela, sei lá, num outro metaverso, uma Nath que não tem fluência em outras línguas. Sabe que não. Eu acho que eu iria... Sempre de alguma forma eu iria acabar fazendo alguma coisa assim relacionada, entendeu? Uhum. Não necessariamente assim profissional, sabe? Mas eu seria sempre uma parte assim da minha vida, sabe? Enfim, porque eu gosto muito de ler, sabe? Eu gosto de ler, eu gosto das coisas muito no original também, né? Então, eu tô assistindo um filme iraniano, eu quero assistir um filme com pessoas falando iraniano. Exato. Sabe? Sim. Aham. Dá agonia, na verdade, né? Tu assistir algo dublado. Pelo menos eu me agonia muito. Sim. Às vezes, eu me pego vendo animação, sei lá, no áudio original. Daí eu pensei, não, mas peraí, é animação, não precisa, né? Então vamos lá. Mas de resto, eu não consigo assistir dublado. Por isso que eu amo cinema, mas eu tenho um certo problema quando o cinema é dublado. E a maioria deles hoje em dia é dublado, né? Porque tu também precisa de uma licença pra ter a legenda ou o áudio original, enfim. Dá uma certa agonia, assim. Com certeza. Eu acho assim, que nenhum universo iria me conter em estar limitada, sabe, por uma coisa tão fluida, por uma coisa tão fluida, por uma coisa tão... Eu tô pensando em inglês até a palavra. Bota aí, a gente traduz. Botar... Não é tangível o que eu quero dizer, é uma coisa assim que tu consegue pegar, mas não no sentido de tangível, assim, de realmente segurar na tua mão. Sim. Mas é uma coisa que tá ali, que tá disponível, entendeu? Pra ti. Então, eu não consigo imaginar. É uma coisa abstrata, onde eu estaria... sabe que existe, mas você não consegue pegar. Exato, mas assim, tipo, que aquilo não seria um motivo pra limitar, entendeu? Tudo do mundo, assim, tipo, das pessoas que eu queria conhecer, das culturas que eu queria conhecer, sabe? Uhum. De jeito nenhum, assim, tipo, eu acho que em qualquer situação eu ia precisar desse contato, sabe? Com outras culturas. Com o mundo exterior. Sim, entendi. Com o mundo exterior, exatamente. Entendi. Creio eu, né? Nunca sabemos. Mas eu acho que essa sensação que a gente tem faz sentido. Talvez seja algo de um outro momento vivido, ou que a gente talvez ainda venha a viver, sei lá. Pelo menos na minha percepção e daquilo que eu acredito, eu acho que dá pra contextualizar dessa forma. Nath, diante disso, que conselho tu pode deixar, sim, pra garotada que vai ouvir esse podcast aqui, porventura, mas que, como a maioria da galera que ouve esse podcast é mais ou menos da nossa faixa etária pra mais, e que, enfim, a garotada que tá na escola, que só teve inglês na escola, né, que fez curso, chegou a se formar, chegou a concluir o curso numa escola qualquer aí de inglês, mas que até hoje tem a sensação de que não sabe nada e que acha que agora é muito tarde pra tentar algo. Que conselho tu pode deixar pra essa galera? Que tarde. Não existe isso, né? Eu, com certeza, eu ainda quero me aperfeiçoar mais nas línguas que eu sei, até porque eu não... O inglês eu ainda uso muito, né? Mas as outras línguas estão bem mais enferrujadas, entendeu? Sim, porque tu não pratica tanto. Então, a questão da idade, isso não é nenhum motivo. Mas eu acho que eu posso dizer assim para as pessoas, viajem, embora eu vou falar isso, nem todo mundo vai ter condições, né, de viajar. Mas não é preciso sair para viajar. Hoje em dia, a gente tem tanta coisa a nosso dispor, tanta coisa gratuita, que
Pra mim, na época, não tinha isso, entendeu? Meu Deus, como eu me sinto velha falando isso. Mas não tinha. Não tinha, ó. Tu tem bilhões de aplicativos, tem podcast, canais no YouTube gratuitos, sabe? Até tu mexendo no Instagram, tem galera, né, professores e tal, que dão muitas dicas. Então, é querer, cara. É você querer, entendeu? E você saber da importância daquilo pra você. E agora, eu acho assim que muitas vezes a gente é levado a aprender uma língua que às vezes a gente simplesmente não gosta daquela língua, entendeu? Tem gente que não suporta inglês, mas que, né, não, tem que aprender inglês, tem que fazer, mas eu acho que se você não tem interesse, se você não tem vontade de aprender aquilo, não adianta. Aprende outra língua, né? É claro que inglês tem todo esse apelo, tem toda essa importância, mas não é só isso, entendeu? Inclusive, em outras línguas, possivelmente, tem outros tipos de oportunidade que as pessoas não exploram tanto. Concorrência menor. Exatamente, que bem menos pessoas falam. Mas eu posso dizer viagem. E se você não pode viajar, né, tipo, indo realmente para algum lugar, né, viaje aí com livros, com filmes, porque eu acho que, assim, o que outras línguas me possibilitou na minha vida foram as experiências que eu vivi, sabe? Tipo, o mais importante de ter aprendido línguas pra mim mais do que, sei lá, profissional ou qualquer coisa assim, foi realmente ter me permitido as experiências que eu vivi, os lugares que conheci, as pessoas, as culturas, sabe? Isso daí te faz ver o mundo de outra forma completamente ampla, sabe? Sem preconceito. A gente só teme as coisas que a gente não conhece, sabe? E daí, a partir do momento que tu tá aberto a conhecer outras coisas, sabe? Tipo, não sei, tudo fica mais leve, entende? A gente quando tá com receio, dá muita ênfase pro negócio e esse receio fica maior, né? Então, quando a gente passa essa barreira, a gente vê que, na verdade, ele é um pouco menor do que... Exatamente, mas é isso. Eu acho que a pessoa tem que ter... saber por que tu quer fazer aquilo, entendeu? Tu ter clareza nos teus objetivos, né? Por que tu tá aprendendo. E não precisa ser um objetivo, assim, daquilo que as pessoas esperam, entendeu? Tipo, eu quero aprender essa língua porque eu quero assistir filmes em coreano. Eu quero aprender essa língua porque eu quero ler mangá em japonês. Porque tem que ser uma coisa que te dá prazer. Tem que ser alguma coisa que você queira, entendeu? Mas é preciso ter aquele objetivo claro. E aproveitar o processo. Principalmente. Não fazer... Exatamente. É claro que tem coisas que são mais chatas em aprender uma língua, mas eu acho que a quantidade de recursos que a gente tem hoje em dia possibilita que a gente possa aprender de formas que são bem mais dinâmicas do que, né, que o tradicional. Perfeito, Nath. Perfeito. Achei ótimo. Achei lindo, inclusive. E agora, aproveitando todo o conhecimento que tu tem nessa área de entretenimento, que a gente também já trocou muito sobre isso, e também já que tu já deu uma pincelada aí tu já deu de dica aí pra quem quer aprender uma língua, tem algum filme, série, documentário, livro, podcast, perfil de rede social, ou sei lá, qualquer outra dica que tu queira dar pra quem tá aqui ouvindo esse episódio? Por favor, aproveite esse momento pra dar tua dica aí. Se quiser deixar tuas redes sociais também aí, ou da escola lá, Paquá, fica à vontade. Sim. Eu vou deixar meu Instagram. No meu Instagram, na verdade, tem mais dicas de maternidade, né? Eu posto minha rotina ali, as novidades. Às vezes uma bruxariazinha aqui e lá, uma coisinha assim, uma astrologiazinha de leve. Mas fica até difícil se falar o nome, minha rede social é @NathLaRosserie. Então, vamos deixar no link abaixo. Aqui, gente, tá aqui, ó. Aqui tem o meu e no dela ali embaixo tem o dela, tá? Então NathLaRosserie. Isso. Atualmente eu não estou dando aulas de arqueria, porque você, né, falou que eu sou instrutora de arqueria.
por questões de, né, bebê pequeno, por questões de amamentação em livre demanda. Para trazer o significado, para quem nunca ouviu essa palavra, arqueria é de arco e flecha, tá, gente? Só para contextualizar. Isso, arqueria. Mas a gente tem uma escola de arte marcial em Canela, ali na Vila Boeira, que é uma escola de conhecimento oriental, onde esse conhecimento é passado através de diversas modalidades, né? 8 modalidades, para ser mais específica. Modalidades mais ativas, vamos dizer, mais yang, né? Arco e flecha, arte marcial, ritmo, armas de corte, que seriam espadas, facas. E a parte mais yin, mais terapêutica, sintonia, que é yoga chinesa, tai chi, nesse estilo, assim, né? Então, o nosso Instagram é Pacua, PAKUA.canela. Fazemos parte de uma liga internacional, em que temos escolas em várias cidades do Brasil e do mundo. Isso aí. E dicas de filme, assim, de coisas, Senta que vem a lista agora. Não dá nem... Eu não sei nem por onde começar, mas, assim, uma dica no geral, vamos dizer assim, então, né? Começa a botar... Começa a ver filmes da língua que você quer aprender. Primeiramente, coloque lá na língua original, com a legenda nessa língua, certo? Ver um filme italiano, vou ver o filme em italiano e vou colocar a legenda na própria língua. Principalmente quando... Eu dava essa dica bastante assim para os alunos adolescentes, né? Porque tinha aqueles filmes que eles já quase sabiam decorado, mas sabiam português. Quer dizer, coloca esse filme em inglês, que tu já sabe, e primeiro coloca a legenda, tu já vai saber do que eles estão falando, então tu vai ver ali as palavras, tu vai ver o que eles estão dizendo, e aquela frase que tu vai estar vendo vai fazer mais sentido para ti. E daí eles começavam assistindo, assim, com as legendas em inglês, e daqui a pouco eles já tiravam as legendas, né? Primeiro começava com filmes, assim, que eles já sabiam de que era uma história e tal, para depois partir para novas aventuras. E Instagram eu sigo, né, eu sigo bastante Instagram, assim, tipo, tanto das escolas grandes, né, porque as escolas grandes, assim, tipo, vamos dizer, de francês, da aliança francesa, da cultura inglesa, essas coisas sempre trazem bastante dica, né, alguma coisa assim, mas existe muito professor particular, né, enfim, professor em geral, que tem conteúdo específico voltado para o aprendizado ensino de línguas. Isso. Muito bem, Nath. Muito obrigada pela tua participação. Foi ótimo rememorar adorei. Todas as coisas contigo. Viu? Sim, nem doeu. Nem doeu. Não estava preparada para tantas emoções, assim, para tanta nostalgia. Olha, eu quero que a gente sente tomando um café pra ver esse impresso do MSN aí que eu não lembrava, viu? Quero muito olhar também. Nossa, faz muito tempo que eu não abro aquilo. A gente vai dar boas risadas, isso eu tenho certeza. Meu Deus, já quero. Quando eu chegar, já vai ser da primeira coisa que a gente vai fazer. Tá aí? Ah, tá. Então feito. Nós vamos marcar isso aí. Nath, muito obrigada. Feliz Dia do Amigo. Eu sou muito feliz de mais um ano celebrar essa data contigo, né? Com os meus amigos, e tu é um dos grandes motivos para essa data ter tanto significado para mim. Então, feliz dia, já antecipadamente, né? Mas no dia a gente dá aquela trocada de novo de mensagem, tá? Feliz dia para nós. E vou terminar aqui dizendo que a comunicação, né, foi o principal alicerce, assim, né? Foi o que manteve a amizade da gente por todos esses anos e por tanta distância, não é? Então, um viva! É isso que eu falo, sabe? Quando eu falo para as pessoas sobre relacionamentos à distância, de todos os sentidos, mas especificamente, né? Eu acho que um pouco é por isso, porque eu aprendi que dá, independente da distância geográfica que a gente tenha com alguém, dá pra ter um relacionamento, dá pra gente conviver, pra gente ter trocas, enfim, e pra gente estreitar laços, né? A gente tá aí, hoje é família, né?
Exatamente. E em muitos momentos eu me sentia mais próxima de ti do que de uma pessoa que estava junto comigo, por exemplo. Exato. De uma amizade que eu tivesse ali que estava perto. Sim. Nath, pra encerrar a pergunta dessa segunda temporada, o que é comunicação pra ti? Mulher, mas eu falei até agora e tu me pergunta um negócio desse. Não, bem específica, sim, agora eu fui. É sempre assim, a pessoa fala, chega na hora, eu entrego a pergunta, a pessoa, putz, e agora? Agora, comunicação, pra mim, é assim, entendeu? É tu se fazer, não só se fazer entender, assim, mas é tu se fazer, criar essa conexão, entendeu? Criar essa conexão onde aquilo que tá em ti, entendeu? Em pensamentos, em sentimentos e tudo, consiga chegar na outra pessoa de uma forma limpa, entendeu? Uhum. Porque a gente pode falar... Isso pra mim é a comunicação na sua essência. Porque, né, nem sempre tudo que tu quer exprimir, que tu quer falar, vai chegar na outra pessoa do jeito que tá em ti, entendeu? Então, fazer essa entrega, fazer essa conexão... é a comunicação, e ela nem sempre é feita apenas por palavras, né? Que foi justamente toda a conversa foi sobre, né? Tipo, sim, palavras facilitam, estudar outra língua facilita, mas não necessariamente ela é uma coisa, né, que impossibilita, não é uma coisa assim completamente rígida. Sim, entendeu? Então é justamente fazer essa movimentação, fazer essa entrega, né? Uma entrega de uma forma que ela chegue... É claro que ela sempre nunca vai chegar completamente igual, entendeu? Mais ou menos deturpada, né? Exato. Mandar aquela caixinha assim e chegar o menos deturpada que der. Enfim, mas chegando lá já tá bom. É isso. Nath, muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada também, Darcy. Muito bom estar marcando presença aqui. Óbvio. No famoso podcast da Darcy. E fica à vontade pra voltar aqui pra gente conversar sobre qualquer outro assunto. Aí a gente vai achar... Assunto não nos falta, né? Verdade. Tem um casamento, inclusive, pra gente falar sobre o que a gente pode falar sobre aqui, né? Gosto. Né? Vamos falar de casamento, vamos falar de maternidade, vamos falar... De bruxaria, vamos falar sobre tudo isso. De tudo, vamos falar E pra vocês que estão nos ouvindo, que nos ouviram até agora, feliz dia do amigo. E se eu já posso ser considerado uma amiga de vocês, deixo aqui um conselho. Independente de quantas línguas tu fale, o importante é ter boa vontade e coragem pra se comunicar. Quem tá interessado sempre vai ter atenção e mais cedo ou mais tarde vai se fazer entender. Mas estudar facilita muitas coisas, ainda que tu possa pensar, pra que eu vou usar isso aqui? Acredite, é algo que tá formando o teu repertório e, consequentemente, quem tu é, e construindo o caminho que tu vai trilhar. As coisas que tu vai viver, conhecer, bem como as pessoas. A vida é uma caixa de surpresas, não vem com um manual, justamente porque precisamos aprender a ler, ouvir e se comunicar ao nosso modo. Eu sigo aqui me comunicando com vocês, por isso, e para saber mais sobre esse podcast, sobre o meu trabalho como fotógrafa, sigam @Darciane Moreira Fotografia ou acessem www.darcianemoreirafotografia.com.br. Esse foi mais um episódio do podcast Foco Além da Foto. Até o próximo.